Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao MBCVcast. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul e somos uma igreja que está situada em Novo Hamburgo. E queremos convidar você, se você vir ao Rio Grande do Sul, venha nos visitar aqui em Novo Hamburgo, bem pertinho do aeroporto, 30 quilômetros, você já está aqui dentro da igreja, venha passar um dia com a gente e será sempre bem recebido. Nós temos todas as segundas-feiras, né? Nós temos um bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato, ele é o pastor da igreja e também tem trazido sempre às segundas-feiras uma palavra de edificação, onde você pode aplicar. Nós temos falado muito sobre isso aqui na igreja, que o conhecimento ele só evolui para a sabedoria quando ele é aplicável. Se ele não é aplicável, ele é só uma informação, eu só conheço sobre aquele assunto, mas eu não sei colocar ele em prática. Mas o que a gente busca trazer dentro do MBCVcast é conteúdos aplicáveis, para que você possa, a partir disso, ter uma transformação no seu coração, na sua mente, né? Então, aproveite, dá um like, compartilhe o conteúdo para que a gente possa chegar mais longe. Se quiser escrever alguma coisa, também pode escrever, que a gente vai identificar, vai responder. Às vezes a gente vê o conteúdo e tem alguma dúvida, né? Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Um lindo dia, proveitoso dia, que os resultados do dia você leve na bagagem rumo à eternidade. E a gente está aí começando mais uma semana. Na semana que passou, nós retornamos a um assunto que a gente vinha falando, que era sobre a questão da maldição hereditária, que é tão controvérsia teologicamente falando, no mundo religioso. Uns dizem que não existe maldição hereditária, outros dizem que isso era coisa da lei, não é coisa da graça, que já passou. Enfim, então foi se trazendo uma luz com respeito a esse assunto, colocando assim essa possibilidade, sim, de que espíritos familiares venham acompanhando geração a geração, mas também há o posicionamento que cada um precisa ter para interromper isso na vida, né? E a gente terminou nosso episódio falando assim, para que as pessoas não confundissem maldição hereditária ou uma repetição de episódios com reencarnação. Olha, agora ficou cabeludo o assunto. Reencarnação. Pastor, existe reencarnação? A gente está vivendo hoje pagando os pecados, as coisas erradas que a gente fez numa vida passada. Como é que funciona esse negócio, biblicamente falando? Biblicamente não existe reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz-nos esta palavra: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, ou não para tratar pecados, aos que aguardam para a salvação. Existe uma confusão muito grande. Para nós entendermos, vamos construir conceitos ou verdades. Espírito é imortal. O espírito é imortal. A alma é imortal e é incorpórea. O corpo é mortal. Tem o seu tempo de vida terrena com saúde, 70, 80 anos, e quem, pela graça, passa disso, vai sentir canseiras e enfado. Mas o que confunde? Por exemplo, vamos lá. Cristão acreditar em reencarnação, ele está negando a ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo é a prova da nossa ressurreição.
Então quem é de Cristo não vai reencarnar. Quem é de Cristo vai ressuscitar. E vai ressuscitar para uma nova vida na eternidade. É ali. Mas reencarnação hoje, de a pessoa vir com essas ideias de ter vivido no passado, isso é tudo mentira dos espíritos. Porque existem espíritos de confusão. Mas quero vos dizer que espíritos não morrem. Falamos na segunda passada sobre espíritos familiares hereditários, que lá o seu bisavô se suicidou, e agora um neto se suicida. Aquele neto se suicidou porque foi reencarnação do bisavô. História. Não existe reencarnação. Os espíritos que atuaram lá no passado, e eu posso dizer para você, numa experiência minha, um espírito de falência que atuava no meu pai na década de 60 e 70, que tudo que ele começava a ir à falência, esse espírito, depois que o meu pai morreu, ele morreu em 76, se não me engano, 1976, que ele faleceu, lá no ano de 1988, será que foi uma reencarnação dos meus negócios seguirem o mesmo rumo dos negócios do meu pai? De tudo e mal? Não. Era o espírito que atuava no meu pai, tá? Espírito maligno. Eu quero dizer para todos aqui, o ser humano tem o Espírito de Deus, mas também pode absorver um espírito maligno. Só que no momento que o ser humano dá espaço e expediente para um espírito maligno, o Espírito de Deus se silencia. O espírito do ser humano que se relaciona com o Espírito de Deus, ele morre. O pecado mata o espírito, adormece o espírito. Mas os espíritos malignos são esses que não é que reencarna, eles não morrem. Um espírito familiar acompanha a família, e à medida que a família dá expediente, à medida que Deus não faz parte daquela família, aqueles espíritos comandam, festejam, criam como que uma forma de uma aldeia, de uma tribo, de uma cultura. Por exemplo, deixa eu contar mais uma coisa que é forte. Esses espíritos que vêm em contrariedade aos princípios de Deus, que hoje não dá nem para falar, porque eles estão já legalizados. E se alguém é contra, é homofóbico. Nós livramos muita gente aqui na igreja, repreendendo o espírito, não tratando mal a pessoa, mas repreendendo o espírito da homossexualidade. Nós ajudamos muita gente sem ofender e sem expulsar, sem se livrar da pessoa, sem tratar mal a pessoa, repreendendo o espírito. Então tudo que há de obras malignas, se nós repreendermos o espírito, a gente resolve aquele problema. Eu tive uma situação com um dos meus funcionários lá no sítio, há uns 20 anos atrás, por aí, 20, 22 anos atrás, que eu cheguei, eu vou até hoje uma vez por semana, desde que eu tenho esse sítio, e estava dando tudo errado.
Morria galinha, morria leitão, morria ovelha. Dava tudo errado. E eu vou, num dia que não é o meu hábito de ir, eu vou sondar, ver se é... O que está acontecendo? Aí eu fui, dei uma sondada, discerni o que estava acontecendo. Aquele meu funcionário tinha entrado para uma prática maligna. E aí, quando a pessoa entra para uma prática maligna, o diabo entra com o seu, como é que se diz, com a sua equipe, com o seu arsenal, com os seus servidores. Porque a missão do diabo é roubar, matar e destruir. E o diabo, ele não é burro, ele tenta sempre atrapalhar, interferir a vida de quem serve a Deus. E não pense que o diabo só vai querer atacar a sua moral. Ele vai atacar sua vida material. Ele vai atacar sua família, seus relacionamentos. Ele vai atacar sua saúde. Mas se você não resistir e confrontar, o diabo é que nem cachorro. Por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta fica aberta. Por que o diabo entra em famílias? Porque tem portas abertas. E quando eu vi que os males, os prejuízos que eu estava sofrendo a consequência lá no meu sítio, a causa era a desobediência do meu funcionário. Primeiro, eu perguntei para ele, porventura você não está envolvido com isto e aquilo? Ele negou. Mas aí, foi na noite que eu fiz isso. De manhã fui tomar café junto com ele, mas antes eu tinha orado, pedindo a Deus. Eu tinha orado repreendendo, ordenando que tal espírito saísse. Eu ordenei que o espírito de mentira saísse. Porque havia muita mentira ali. Como eu ia uma vez por semana, me aplicavam as mentiras. E eu repreendi o espírito da mentira. E eu estava tomando café, pastor, tudo que o senhor falou comigo ontem, tudo que o senhor mostrou, é verdade. É verdade. Então não existe reencarnação. Existe continuação de espíritos malignos que fazem parte da sociedade, da família. Trato seguido aqui muitas situações. E antes de tratar, antes de orar, eu pergunto, quem na sua família já teve esse problema? Podemos começar por coisas mais simples. Quem na sua família tinha problema de asma, bronquite, rinite alérgica? Isso é hereditária. Quem na sua família era diabético? Quem na sua família era hipertenso? Quem na sua família era demente? Tinha insanidade mental? Então os espíritos, não é que reencarnou o seu bisavô em seu filho agora. Não, é o espírito que atuou lá, por ele não estar comprometido com Deus. Os espíritos agem em pessoas e agem com muito mais força em pessoas que conhecem a palavra, conhecem e querem Deus, têm sua religião, mas não são comprometidos com Deus e não são praticantes da palavra. Não se engane. Não existe reencarnação. Existem espíritos familiares hereditários que continuam acompanhando a família para causar os mesmos males. Então não espere que nessa vida a sua vida não está boa para reencarnar, quem sabe na próxima. Se agora que você tem consciência, você não pode melhorar ela, vai esperar que a melhora aconteça ao natural? Que você tem que nascer? Sim, você pode nascer de novo,
nascer da água, nascer do Espírito, nascer e andar na luz do Evangelho, nascer com Cristo. Você pode também, se você é um cristão e está morto. Paulo diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você diz que já ressuscitou com Cristo, mas sua vida não mudou porque você não começou a buscar as coisas que são de cima. Tem muito assunto nessa linha. Nossa, o senhor falando e eu pensando aqui também, não só nessas questões assim de espíritos familiares hereditários, mas pensando assim que muitas vezes o senhor falou sobre a consciência e eu respeito muito a lei da consciência, né? Porque eu acho que a lei da consciência ela é implacável, mesmo que você queira enganar externamente e internamente aquilo, né? Como aconteceu lá com o seu funcionário, né? O que aconteceu naquela noite ali? A lei da consciência começou a chamar a atenção dele, né? E aí o senhor vem, repreende o espírito e ele vem e fala. Mas o que eu estava pensando é o seguinte, pastor. Existem tantas pessoas que elas são tão doentes na alma, agora vamos falar da alma, né? Elas são tão doentes na alma, com problemas de angústia, de dor, de inveja, de ira, de raiva, esses sentimentos que norteiam, porque na verdade quando você tem problema de feridas interiores, são sentimentos que você permitiu que se alojassem por conta de algum episódio, algum fato que aconteceu, e você não perdoou, você não resolveu, nem contigo, nem com o outro, né? Então esse tipo de pessoa, ele é muito suscetível, né, a esse tipo de espírito hereditário, né? Porque ela tá ali com, vamos dizer, com o coração dela tá ferido, tá aberto, ela tá magoada, ela tá com a porta aberta. Então, esses dias eu voltei a estudar Gênesis de novo, né? E tava lá na parte de Caim e Abel. E comecei a ler o rodapé. E uma das coisas que o autor, Matthew Henry, colocou no rodapé que eu achei muito interessante com respeito ao pecado de Caim, ele disse que a inveja causa osteoporose. A inveja causa osteoporose, assim como também existem alguns sentimentos como a raiva, a ira e o ódio podem causar câncer, né? Então, os espíritos hereditários, familiares, eles começam a atuar e eles permanecem atuando. E a gente, às vezes, tem pessoas, infelizmente, né, na sua ignorância espiritual, falam que está pagando karma. Né? Eu estou pagando karma, não adianta, eu não posso me livrar dessa situação, porque eu estou pagando karma. Ou seja, eu estou reencarnado, pagando uma dívida de alguém que lá atrás, ou de mim mesmo lá atrás, sei lá como é que funciona isso, que não resolvi lá atrás. Então agora eu só estou numa com crescente evolução. Cada vez que eu reencarnar, eu vou ter menos problema, porque eu vou pagar o karma se eu não fizer agora, nesse presente, alguma coisa que me leve a outro karma. Quer dizer, a gente passa de karmas em karmas a vida inteira sofrendo, né? Mas, na verdade, às vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com os nossos sentimentos, né, pastor? Exatamente. Essa questão que você falou aí, de a pessoa estar pagando porque acha que é o karma. Olha o que Davi falou, o rei Davi, lá no Salmo 32, versículo 3, ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aqui está uma realidade.
A realidade, querido, querida, a gestão é sua. Você escolhe levar um peso, estar com uma dívida que já foi pago o preço, estar carregando uma carga por ser orgulhoso e não pedir ajuda. Isso é karma, escolhido. Não é desígnio, não. A própria palavra diz que o Senhor leva as nossas cargas. Está lá no Salmo 68, que diz assim, verso 19, bendito seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Deus está aí como um pai amoroso. Mas Deus é tão ético, tão amoroso, que ele não se intromete na gestão da sua vida. Ele nada impõe, ele tudo propõe. Aprenda a ver, a observar a maneira que Deus age. Por exemplo, toda a instrução da palavra, toda uma instrução, um mandamento que diz assim, vamos pegar um texto prático e conhecido, Deuteronômio 28:1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se é escolha pessoal, se ouvirdes, se quiserdes. Uma condicional, né, pastor? É uma condição. Deus nos dá todas as condições. Ele nos propõe solução para cada área da vida. Ele não impõe. Ele não te obriga. Mas se você quer ser melhor, veja quem é melhor. E entre Deus e o diabo, eu já escolhi. Seja inteligente. Agora o senhor tocou num ponto bem interessante, né? Porque Deus, ele é dono de tudo. Ele controla tudo. A Bíblia diz que nenhum fio do nosso cabelo cai sem que o Senhor tenha conhecimento disso. Mas tem uma coisa que Deus não interfere, que é na nossa vontade. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então não adianta, você pode ouvir o que você quiser aqui, você pode ouvir daqui de onde você quiser. O livre-arbítrio ou a escolha do que vai ser feito é sua. É sua. Então, e também a escolha do que você vai crer. A escolha do que você vai crer também é sua. Mas cada um vai ter que prestar conta diante de Deus daquilo que fizer e das decisões que tomar, né? Então, o que a gente pode concluir? Se C é uma condicional, é uma condição, significa que você pode mudar essa condição. Significa que você não é o que você está sendo. Isso é um estado que você está. Você está num estado de crença ou de uma crença errada, de uma crença falsa, de alguém da sua família ou da sua parentela que lhe estabeleceu que aquilo ali é o correto para você crer e você simplesmente saiu caminhando sem fazer avaliações. No entanto, existe uma Bíblia, existe uma palavra de Deus, existe um testemunho de Cristo de como devemos ser. Então, o que você está vivendo hoje nesse estado kármico contínuo é uma escolha sua. Você pode interromper, você pode parar com tudo isso se você assim o desejar. Basta você tomar uma posição, né, apóstolo? E aí sim, como que essa pessoa vai tomar essa posição? Ela precisa buscar ajuda, né? Precisa saber o que ela quer, quem ela quer ser e procurar descobrir quem é, para se espelhar e aprender com quem sabe. É dessa maneira. Porque o ser humano manifesta no nível de vida que tem as convicções. Cada um faz o que acredita. E nós muitas vezes não temos essa disposição, essa coragem, que quando vemos
pessoas com dificuldade e perguntar: por que você está assim? Ela não vai saber dizer por quê. Porque ela fez o que ela acreditou. São nossas crenças que definem os nossos níveis de resultado material, social e espiritual. Por isso Deus, como é Deus de justiça, ele é amor porque salva todos, oportuniza para todos, dá liberdade para todos, mas ele é justiça que ele só aprova aquilo que é justo. Ah, Deus me ama, porque ele me ama, então ele vai me dar o que eu quero. Engano. Ele é justiça. Ele vai te dar aquilo que é justo, que você poderá ter domínio, que você poderá ter um bom proveito, que você poderá se tornar melhor com aquilo que ele dá. Mas ele não vai dar nada se você não estiver preparado para gerir aquilo que chega em suas mãos. É dessa maneira. O ser humano vive resultado de suas crenças. Se seus resultados não são bons, revise suas crenças. Quem você ouve? O que você ouve? Aonde você vai? Quais são as suas buscas? Qual é o senso que você tem de avaliação? Porque nós temos que avaliar resultados. Porque quem não avalia resultados, ele é engolido pela falência. Mas quem avalia resultado, ele evita a falência. É isso aí, estamos chegando no final do nosso episódio, um assunto que é bem importante, né? Porque a maioria das pessoas, ontem ainda conversava com uma pessoa e eu disse: como é que você está e tal? Ah, tô bem. Como é que você está por dentro? E a pessoa disse: bom, o problema é que o problema meu sou eu. O meu problema sou eu mesmo, né? Então, a maioria das pessoas hoje que ainda não teve um encontro real, verdadeiro, com o Espírito de Deus, com Cristo Jesus, tem essas duas situações, pastor. A falta de paz. A pessoa não tem paz, ela até pode frequentar algum local espiritual, mas quando ela volta para casa, tem briga, tem luta, tem guerra, tem destruição, ela tem falta de paz. Não quer dizer que o cristão não tenha também suas lutas e guerras, mas existe uma diferença da maneira como a gente trata, da maneira como a gente se coloca diante das lutas e guerras, né? E a outra coisa, né, que além da paz, né, que é fundamental, é essa esperança de uma vida melhor, de crescimento, de amadurecimento, né? Então, são algumas dos requisitos que a gente vê que teve um encontro com Cristo. Quem se encontrou com Cristo de verdade, nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais, preste atenção que eu estou lhe dizendo, nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, busque alguém, busque uma igreja, busque um local onde você possa ir e se esvaziar de si mesmo. Pastor, para nós encerrarmos esse episódio, sua última palavra. Nós temos tudo dentro de nós, só ter coragem para usar. A paz é o árbitro. Porque aonde tem paz, tem a bênção. Segundo, a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, você tendo paz, agora busque a luz. Porque às vezes a paz é bom para dormir durante o dia. Durante o dia, só ter paz não resolve. Ah, estou em paz. Mas ela precisa ver as necessidades, ver o que fazer para prosseguir, progredir. E também, além da paz e a palavra, você tem a consciência. Respeite ela. Respeite ela. Se você não tem ciência de coisas melhores, exercite a ciência do mal que você já conhece. Livre-se e, para se livrar, precisa criar uma substituição. Deus abençoe. Tchau, até a próxima.